Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, uma boa noite. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Aproveito o ensejo para pedir a gentileza. Aqui a gente tem mais de 60 mil inscritos no nosso canal principal. Para você que se afeiçoa com o nosso trabalho, se inscrever lá no canal alternativo, porque a gente está fazendo as nossas lives por lá. Aqui neste canal ficaremos 3 meses impossibilitados de fazer live. Perfeito? E meus amigos, vamos lá, sem demoras, para o noticiário do Vasco. Vamos falar aqui sobre o time profissional do Vasco, a situação do CT, sessão aí do Maracanã, criando muita expectativa no torcedor vascaíno, atualizações aí no judiciário envolvendo a eleição do Vasco da Gama e também sobre reforços aí. Hoje um goleador foi oferecido ao Vasco da Gama. Bom, meus amigos, hoje, de forma merecida, os atletas do Vasco da Gama ganharam folga após uma viagem cansativa de ida e volta até Minas Gerais. A cidade de Tombos não havia alternativa. A partir de amanhã, foco total no Campeonato Carioca. O Vasco ainda tem chances na competição. Agora, pela frente, é o nosso maior rival. O Vasco enfrenta o Flamengo na quarta-feira. E é vencer ou vencer. O Vasco está a 3 pontos do Fluminense, que é o primeiro clube aí no G4, né? O Vasco com 10 pontos, o Fluminense com 13 na quarta colocação. A gente espera que o Vasco da Gama vença o Flamengo para poder quebrar esse jejum de anos aí que nos incomoda. Bom, meus amigos, com relação à situação do CT, hoje a gente tomou conhecimento, né, que no dia 30 de abril vai ocorrer uma campanha para poder batizar, para colocar o nome do novo CT do Vasco da Gama. Deixa sua opinião aí nos comentários, né? Para mim não pode ser outro nome a não ser o nome do Barbosa. E você, torcedor do Vasco, o que você acha? Chamou a atenção o fato aí que repercutiu internacionalmente com relação ao Allan Kardec. Allan Kardec fez uma preleção lá na China e que espírito de guerreiro aí vindo da base vascaína. Parabéns ao Allan Kardec. E pessoal, e com relação a essa sessão aí do Maracanã, o Vasco da Gama entrou na briga aí pela licitação, mas terá os obstáculos aí, os rivais Fluminense e Flamengo. E meus amigos, não é só participar da licitação. Será se essa diretoria que aí está interina, ela terá competência para administrar o Maracanã? Deixa a opinião de vocês. Acho que o Vasco tem que lutar aí por um contrato melhor. O Vasco não pode, evidentemente, ficar pagando aí para o Flamengo 90 mil reais todas as vezes que foram jogar no Maracanã. Acho que todos os clubes têm que ter igualdade aí com relação a esse assunto do Maracanã. Deixe aí nos comentários a sua
opinião. E meus amigos, com relação aí às eleições do Vasco da Gama, né? Novidade aqui para trazer para vocês. Primeiro, informar que o Levenciano continua inabalado, firme e forte aí. A gente acredita que haverá uma reviravolta aí na justiça muito em breve. Até o dia 30 de abril, lá na Ação dos Templários, a gente vai ter novidade. A gente está aguardando o julgamento. Aliás, este processo aí informa aos senhores que está na mão do Camilo Rulieri, do desembargador, e o juízo de primeira instância, o doutor Paulo Roberto Correia, aguarda aí o julgamento do agravo de instrumento para que ele possa dar a sua sentença em primeira instância. Muitas pessoas perguntando com relação à ata, listagem de eleja online, as duas coisas não existem nesse processo. E também, meus amigos, passar outra informação aqui para vocês, porque o processo, aquele que foi julgado essa semana, os embargos declaratórios, vai subir para o STJ. Ainda essa semana os recursos aí serão impetrados aí à instância superior, para informar aí para os meus amigos, certo? Fiquem tranquilos que vai dar Vasco. E hoje a gente tomou conhecimento, o Net Vasco fez uma reprodução aí da matéria do torcedores.com, que um atacante muito conhecido, experiente, um goleador, o Christian Rodrigues, ex-Peñarol e seleção uruguaia, foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco que busca aí um reserva para Germancano, o único atacante que a gente tem. A gente tem também o Thiago Reis, mas o Thiago Reis ainda não está preparado. Enfim, o jogador, embora tenha 35 anos, é um atleta aí que é reconhecido mundialmente, que jogou no Benfica, no Porto, no Atlético de Madrid, que teve passagem aqui no Brasil também, atuando pela equipe do Grêmio. E seria, sim, um bom reforço aí para o Vasco da Gama, para a sequência aí do ano, para o Vasco da Gama disputar as suas competições. O Vasco precisa de jogadores assim que sejam experientes. Perfeito? Então a gente aguarda aí as negociações. Todos os dias são oferecidos atletas para o Vasco da Gama. O Vasco esbarra, obviamente, na situação econômica, mas ao que tudo indica, a gente verá ainda pro campeonato carioca, mesmo ainda no final, veremos 3 reforços aí. Vamos aguardar. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro da Série B começará no dia 27 de maio. Até lá a gente tem tempo para poder contratar. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!